Graça e paz, irmãos. Eu agradeço com antecedência, porque as crianças comem muito pão. Não dá para comprar pão todos os dias. Então, a gente faz o pão lá mesmo, que sai muito mais barato. E é pão caseiro, é mais gostoso. Portanto, farinha de trigo. Aliás, tudo que se usa numa casa, lá esse púlpito aqui está meio virando para a esquerda. Mas eu seguro. Obrigado. E o que vocês quiserem, talvez você não queira sair no supermercado para comprar farinha de trigo, então você compra 1 quilo de feijão, 1 de arroz, sei lá, uma lata de óleo, de extrato de tomate, tudo que se usa em casa, porque lá eu dou 3 refeições por dia. Então, eu disse para o pastor, pastor, caiu na rede é peixe. Até detergente vai. Então tá, muito obrigado. Gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia no Salmo 78. Salmo 78. E eu vou ler só o versículo 19 e 20. Salmo 78, versículos 19 e 20. Onde o salmista diz: falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Amém. Nós vemos que existem na Bíblia mais de 500 referências sobre a água. E a água está referida nos 49 dos 66 livros da Bíblia. Está escrita no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, e no último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Então, assim, nós vemos que a água flui pelas páginas da Bíblia como um rio. E, embora nem todas as vezes que a água é mencionada, ela se refere ao Espírito Santo, na maioria das vezes que a água é referida, ela é um símbolo do Espírito Santo. Misericórdia. Isso aqui está muito ruim. Com licença. Isso aqui está... Já vou botar aqui nessa mesinha. Até chegar o púlpito. Tá bom, obrigado. Então, quando nós lemos aqui no Salmo 78, essa referência, nós lembramos que Moisés feriu a rocha, e quando ele feriu a rocha, da rocha brotou água. E nós vemos assim uma referência tremenda a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a rocha que ferida produz água. Uma das coisas que nós precisamos prestar atenção é que quando se fala de rocha, se fala de Jesus. Quantas vezes nós encontramos a rocha se referindo a Jesus? Mas no deserto, quando não tinha mais água, Deus diz para Moisés: toma o bordão que está na tua mão e fere a rocha, e a rocha produzirá água. Então, a rocha nunca produz a água se ela não for ferida. E aí, quando nós olhamos, e nós vemos que a água é o Espírito Santo, que só será dado quando Jesus Cristo for ferido,
quando ele for crucificado. Hoje nós vimos, o pastor leu logo João no capítulo 7. Quando chega no dia da festa dos tabernáculos, no último dia da festa dos tabernáculos, eles tinham um momento em que eles colocavam um grande palanque. E nesse palanque... Muito obrigada. E nesse palanque, eles colocavam assim embaixo muita areia e botavam um cântaro ali. No último dia da festa dos tabernáculos, o sumo sacerdote vinha todo paramentado e ele ia ali, pegava o cântaro e o povo gritando atrás. Era aquele processional imenso atrás do sumo sacerdote. E ele pegava o cântaro e ia com esse cântaro ao poço, e o povo atrás. E quando chegava lá, ele enchia o cântaro de água e voltava. E aquele processional, o povo gritando, ele subia lá no palanque e derramava água naquela terra seca, para lembrar ao povo que Deus saciou a sede de Israel no deserto. O povo gritava histérico. Então, nesse momento em que Jesus Cristo estava lá, no último dia da festa dos tabernáculos, e ele viu o povo gritando daquele jeito, ele gritou: quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí João diz assim: isso ele disse em referência ao Espírito Santo, que havia de ser dado a aqueles que nele crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, havia um requisito para que o Espírito Santo fosse dado. Primeiro, Jesus Cristo teria que ser glorificado no céu para que o Espírito viesse para a terra. Só que Jesus, para ser glorificado no céu, ele teria que ser ferido na cruz. Nós já falamos sobre isso. Quando o soldado abriu ele aqui do lado, ele, sendo a rocha, saiu de lá sangue e água. Então, no momento em que Jesus ele vai para os céus, então o Espírito pode ser derramado. O Espírito pode ser dado. Porque nós sempre falamos em derramar do Espírito, porque o Espírito vem de cima. Ele veio do céu. Vocês lembram de Atos 2, onde está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. Quer dizer, o som veio do céu. Além do mais, nós temos a Bíblia toda, mas vou falar especificamente do Antigo Testamento, onde Deus fez muitas, numerosas promessas. Só que as promessas de Deus podem ser condicionais e podem ser absolutas. Mas a promessa das promessas é o Espírito. Nós vemos Jesus Cristo dizer em Lucas 24: eis que eu vos envio a promessa do Pai. Não é? Qual é a promessa do Pai? É o Espírito Santo. Ele vai descer. Nós lembramos, quando Joel falou sobre a vinda do Espírito, ele fala sobre um derramar do Espírito. Quando ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ora, quando nós falamos derramar, nós sempre falamos derramar de água, derramar de algo que é líquido, mas significa de cobrir totalmente. Mas esse derramar do Espírito fala
de uma vida do Espírito Santo que vem com abundância, que vem para encharcar. Então, agora, quando nós vemos aqui, Jesus Cristo, só depois de ferido, é que ele envia o Espírito Santo. Por isso ele diz: não saiam da cidade antes que do alto vocês sejam revestidos de poder. Do alto sejam revestidos de poder. Quer dizer, o Espírito vem do alto. Por isso, então, quando nós falamos que a rocha tem que ser ferida, como está escrito aqui, para que ela produza água, significa que Jesus Cristo teria que ser sacrificado, porque ele é a rocha, para que o Espírito nos fosse dado. Muitas vezes nós vemos as pessoas dizerem que Jesus Cristo é a água viva. Não, Jesus Cristo não é a água viva, ele dá a água viva. Nós lembramos daquele diálogo que Jesus Cristo teve com a mulher samaritana. Aquela mulher, normalmente, só as mulheres iam ao poço buscar água. Homem não carregava cântaro, era mulher. E as mulheres tinham que ir buscar água de manhã muito cedo, por causa do sol. E elas teriam que ter água em casa para começar o dia. E elas iriam de novo ao entardecer, porque carregar água, ainda no sol quente, seria doloroso. Então, as mulheres, o lugar onde as mulheres se encontravam era no poço. O poço era o YouTube das mulheres da época. Era também o lugar da fofoca. Era o lugar onde elas ficavam sabendo de tudo. Era no poço. Só que aquela mulher samaritana, ela não podia ir ao poço quando as outras mulheres iam, porque ela era muito humilhada. Ninguém falava com ela. Todo mundo virava o rosto. Todo mundo fazia ar de superioridade. A mulher estava no sexto marido. Naquela época, isso era uma vergonha. Então, para ela não ter que aguentar o desprezo das pessoas, ela ia exatamente na hora em que ninguém ia, meio-dia. E Jesus Cristo deixou para chegar na fonte ao meio-dia, porque ele sabia que era a hora que a mulher ia. Quando aquela mulher chegou ali para buscar a água dela, ela estava acostumada a ser única no poço. Única. Quando chegou lá, tomou um susto, porque tinha um homem. Tinha uma pessoa. Essa pessoa era homem. E, para piorar, era um judeu. E ela tomou um susto, olhou e disse: eu, hein? Pensou. Aí ele tomou a frente. Mulher, dá-me de beber. E ela disse: como é que, sendo tu judeu, tu vens pedir água a mim, que sou mulher, e mulher samaritana? Está vendo? Você vê que Jesus Cristo introduziu o assunto água. Que assunto corriqueiro. Água. Aí ele disse: se tu conheceras o dom de Deus e aquele que te pede dá-me de beber, tu me pedirias, eu te daria água viva. Água viva. A mulher olhou para ele e pensou: ele não é bom da cabeça, porque ele está me pedindo água e está dizendo que tem água viva. O que é água viva? Aquela água que ela estava buscando ali era água mineral. É a água que bebemos, mas ele tinha água viva. Ele falou em João: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele estava começando a falar em água viva. Isso é exatamente uma expressão
que indica o fluir do Espírito Santo. Por quê? Quando nós pensamos no rio Amazonas, que é o maior rio em volume d'água, quem é que represou o rio Amazonas? Agora você pensa que Jesus Cristo está falando de rios de água viva, que fluirão do meu interior. Significa que esse espírito representado na água, ele é espírito de vida. Significa que é um elemento essencial para nós, oxigênio, água. O Espírito é o necessário para a nossa vida espiritual. Meus irmãos, a redenção planejada pelo Pai, ela é efetuada pelo Filho lá na cruz. Na cruz, o trabalho de Jesus se completou, mas esse trabalho jamais será aplicado em nós, se não for pelo Espírito Santo. A redenção só é aplicada a nós pelo Espírito Santo. Ela é completada na cruz, mas não vai servir para nada se o Espírito Santo não vier para aplicar em nós. Porque ele é o Espírito da vida. E foi a vida que veio para nós através da cruz. Porque lá na cruz nós morremos e ressuscitamos. E cadê essa vida? Se o Espírito da ressurreição não vier aplicar. Então, por que é que o Espírito Santo não podia vir no Antigo Testamento? Estava todo mundo morto. No Novo Testamento, Jesus Cristo pega a sua morte, enterra, ressuscita. Então ele tirou de você a morte. Agora o Espírito Santo vem e se entroniza dentro de você a água viva, o essencial para você viver. Esse Espírito é o Espírito que vai trazer o poder. Por isso, a água representa o Espírito Santo. Quantas vezes nós temos visto as pessoas hoje falarem do Espírito como se o Espírito fosse um anjinho. O Espírito Santo é uma pessoa. É a pessoa de Deus que vem para morar dentro de cada um de nós. Mas, irmão, não é possível que o Espírito Santo habite dentro de mim. Eu digo, por quê? Você se rendeu a Jesus Cristo? Eu me rendi. Tem certeza? Tenho. Então pronto. É isso que é suficiente. Mas, irmã, quando eu vejo para a vida da senhora, eu digo, não se compare comigo. É melhor você se comparar com Jesus. Porque pecador se comparando com pecador. É melhor se comparar com Jesus. Que quando você se compara com Jesus, você vê que tem muito caminho para andar. Existem pessoas que estão começando. Discípulos que estão começando. Discípulo é aluno. Aluno, ele pode estar... Semana passada, eu fui convidada para uma formatura. Formatura da minha neta. Formatura do jardim de infância. E ontem ela me perguntou, quando é que você vai me dar meu presente? Eu agora está no 1º ano. Já está pedindo presente. Estou devendo. Quem mandou eu prometer? Ela é uma discípula do 1º ano. Só que o irmão dela é um discípulo da 7ª série. Está muito mais adiantado. E o pai dela e a mãe dela são discípulos que já passaram da universidade. Então, existem discípulos em todos os níveis. Eu vou dar para você 2 exemplos. Por exemplo, lembra quando Paulo chegou em Damasco? Lembra? Lembra?
Pastor, ninguém lembra, está todo mundo com amnésia. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 9. Atos 9. Eu não vou me fixar muito nisso, não, senão a gente não sai daqui. Ele já chegou cego, não é? No versículo 24, Atos 9, versículo 10, tem uma palavrinha que eu quero que você preste atenção. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O que é que Ananias era? Alguém que já se rendeu a Jesus Cristo e o Espírito Santo já está habitando dentro dele. Olha a prova de que o Espírito estava habitando dentro dele. Jesus Cristo vai falar com ele. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ele teve uma visão com Jesus. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Olha, esse discípulo, você vai ver que ele é do beabá. Sabe o que é discípulo do beabá? Que não sabe quase nada, mas já se rendeu a Jesus Cristo. E no momento em que você se rende a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e toma conta do ambiente. Aí, olha o que Ananias fez. Senhor, de muitos temos ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Você já pensou que é isso? Jesus Cristo, depois de glorificado, tem que receber conselho de um discípulo. O que é que Ananias estava dizendo para Jesus? O senhor não sabe das coisas, o senhor não está por dentro. O senhor sabe que esse homem, o senhor não está sabendo quem é ele, esse homem perigosíssimo. Ele fez um arraso na igreja em Jerusalém e veio para cá. Bom que ele esteja cego, porque ele veio para cá com autorização dos sacerdotes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o seu nome. Deixa este homem cego do jeito que está. Discípulo de Jesus Cristo. Dá para entender? Numa visão, dando conselho a Deus. Crente é povo esquisito. Até isso eles fazem. Dão um conselho a Deus. Você se lembra daqueles discípulos dentro do barco, acordando Jesus, com medo que Jesus também morresse afogado? Deus ia morrer afogado. Não sabiam que Jesus Cristo era Deus, mas eram discípulos. O que a gente vai fazer? E Jesus Cristo podia ter dito para ele: ó rapaz, te enxerga. Não sabe com quem está lidando, não. É meu discípulo e não me conhece. Como é que você está me dando conselho dizendo que eu não sei das coisas? Não. Jesus Cristo é mestre. E ele conhece suas criancinhas, seus discípulos melhores. Jesus disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele foi, chegou lá, fez tudo direitinho. Mas você viu a reação dele? Agora eu vou falar, isso é um discípulo principiante. Pode ser o seu caso. Você diz: não sei de nada, não chego aos pés. Você é discípulo, mas você tem que estudar, tem que se dedicar. Vou falar de um discípulo que já estava para lá da universidade, aqui mesmo no capítulo 8 de Atos. Filipe estava com igrejão em Samaria. Sabe o que é um igrejão? É igrejão. A Bíblia diz que o ministério de Filipe era um ministério de maravilhas. Haviam curas
milagres, restaurações. A Bíblia diz que o homem abria a boca, os espíritos malignos saíam gritando. Um ministério espetacular, fantástico. Filipe estava com tudo. Aí, no meio de todo esse poder, versículo 26. Um anjo do Senhor veio para Filipe e disse para ele: Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Está vendo? Filipe podia dizer o quê? Está pensando o quê? Eu com o igrejão aqui, como é que eu vou deixar esse povo todo aqui, rapaz? Para ir para um caminho que está deserto? Não. Então quem é que vai ficar no meu lugar? As coisas têm que ser feitas por ordem. Não. Não contestou. Você viu Ananias contestando Jesus. Filipe se levantou e foi. Está aqui escrito. Ele se levantou e foi. Quando chegou lá, no caminho, deserto, parou. Olhou, vinha uma carruagem trazendo o ministro da fazenda da Etiópia. O tesoureiro de Candace, rainha dos etíopes. Filipe ficou lá. Quando o carro, você pode imaginar o carro desse homem, puxado a cavalos, cavalos velozes, olha, ele estava indo para a África, para a Etiópia. Você pode imaginar o brilho desse carro? Você pode imaginar os cavalos velozes, fortes? Hein? Filipe, parado, olha o que a Bíblia diz. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Coitado de Filipe. Você já pensou que é no mocotomóvel acompanhar um carro puxado a cavalo? Filipe não disse: puxa vida, o senhor não tem misericórdia. Eu não tenho água mineral. Eu não tenho uma minalba aqui. Como é que eu vou acompanhar cavalo? O senhor tem misericórdia? Não, ele, pá, foi. Discípulo sabe que Deus não bota prego sem estopa. Se Deus mandou, tem alguma coisa para fazer. Você vai ver, o Espírito não vai falar mais nada. O Espírito deixou. Lá com Ananias, Jesus Cristo disse: olha, Paulo teve uma visão, ele viu um homem chamado Ananias vir, e impor as mãos sobre ele para ver que curar, teve que explicar tudo, porque discípulo principiante dá trabalho. Esse daqui o Espírito só disse: aproxima-te deste carro e acompanha-o. O Espírito disse: acompanha, mas o carro ia veloz. A Bíblia diz: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías. Correu para acompanhar, ouvido no homem, e viu que ele estava lendo o profeta Isaías. Se Filipe não é inteligente, ia estar correndo até hoje. Filipe disse logo: compreendes o que vens lendo? E ele disse: como poderei compreender se alguém não me explicar? Com certeza Filipe disse: eu mesmo. Ele mandou parar o carro, convidou Filipe para subir. Você pensa a cara de Filipe todo suado, todo empoeirado, sentado do lado do ministro. O homem leu Isaías 53 e a Bíblia diz, um dos versículos mais lindos de Atos. Isaías 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Pronto. Era só isso. O objetivo era anunciar Jesus para aquele etíope. Ele não ficou dando uma volta, que nem tem gente que fica por aí, igual mosca em volta do pudim. O objetivo é entregar Jesus, é Jesus que importa.
Porque tem que dar meu testemunho, porque eu tenho que dizer como aconteceu com você. E daí? O que importa não é você, é Jesus. Anuncia Jesus, fala de Jesus. É você que crê. É pela sua fé que você vai contagiar outras pessoas. Anunciou Jesus. Eu gosto desse menino aqui, Felipe. Menino que corre, perna boa, inteligente, sabe sacar as coisas. O etíope viu que tinha água, disse para ele: olha, aqui tem água. Seguindo eles caminho afora, chegou a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Olha aqui. Que impede que eu seja batizado? Se é hoje. E quer? Então vamos embora, depressa, antes que desista. É assim que a gente prega Jesus hoje. Aceita, vem. Aceita Jesus. Entrega teu coração a Jesus. Olha, a gente parece estar pedindo esmola. Jesus Cristo não precisa de ninguém, não. Nós é que precisamos dele. Insistimos demais, pedimos pelo amor de Deus, vem, nada disso. Olha o que foi que Filipe disse para ele: é lícito, se tu creres de todo o teu coração. No momento em que tu fores batizado, o problema é teu. No dia que tu traíres o Senhor, portanto, pensa bem, antes de tomar um compromisso com ele. O etíope disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe disse: então, vamos batizar. Batizou o eunuco. O eunuco saiu da água, todo cheio do Espírito. O Espírito pegou Filipe, levou Filipe para Azoto. Aqui, ó. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O etíope não estava nem aí se Filipe desapareceu. Você viu? Que sujeito. A Bíblia diz que ele foi cheio de júbilo. Levando o quê? O Espírito Santo para a África. Primeiro continente onde o Evangelho chegou saindo dali. Não foi para a Europa, foi para a África. Tá? Agora me diga uma coisa. Se você fizer um paralelo entre a atitude de Filipe e a atitude de Ananias, você vai ver a diferença entre o discípulo principiante e um discípulo que já está adiantado. Mas se você olhar para a vida de Filipe, você vai ver que Filipe também no início era bobão. Você lembra lá em João 14, quando Jesus Cristo disse: e vós sabeis o caminho para onde eu vou? E Tomé disse: nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, quanto mais saber o caminho. E Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Filipe deu uma de carioca: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha, já queria ver Deus. E Jesus diz: Filipe, eu estou convosco há tanto tempo, como é que você me diz, mostra-nos o Pai? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então você vê que Filipe dizia bobagem, mas agora está esse herói da fé. Então, o discípulo cresce. À medida que ele vai crescendo no estudo da palavra, na oração, crendo, esse Espírito vai se derramando, tomando lugares na sua vida, no seu coração, porque esse Espírito está dentro de nós. Essa pessoa que trouxe o poder está dentro de cada filho de Deus. Mas, quanto ao derramar do Espírito em nós, nós vamos abrindo as comportas
e o Espírito vai nos enchendo. Então, todos somos discípulos desde que temos o Espírito de Deus. Existem algumas referências sobre o Espírito como água, sobre esse assunto de Pentecostes. Ser banhado na água. No capítulo 40 de Êxodos, nós vemos que antes de Arão e os seus filhos, antes de Arão, que era o sumo sacerdote, e seus filhos assumirem os seus deveres sacerdotais, eles deveriam ser lavados, banhados em água, porque nós somos sacerdotes. A Bíblia diz que Jesus Cristo, lá na cruz, nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Reino para reinarmos sobre o pecado. Sacerdotes para ministrar ao nosso Deus e Pai. Em Levítico 16, nós vemos que o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele tinha que se banhar antes de vestir a túnica. Quer dizer, antes de você poder assumir os seus deveres como sacerdotes, você tem que estar banhado pelo Espírito. Você vai ver que Jesus Cristo, quando lavou os pés dos discípulos, lá em João 13, ele diz, e Paulo disse, então o Senhor me lava todo. Ele disse, não, vocês já estão limpos. Quem já se lavou não precisa lavar, senão os pés. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Está lá em João 13, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Você já não se rendeu a Jesus Cristo? Já. Houve o perdão de todos os seus pecados de outrora. Acabou. Se você era prostituto, acabou. Se era, sei lá o que, ladrão, tudo, acabou. Deus diz, para contigo usarei de misericórdia, dos teus pecados jamais me lembrarei. Tudo bem. Mas, se você toma um banho, está todo bonitinho. Tudo bonitinho dentro de casa. Aí, você se lembra que deixou alguma coisa lá fora, no jardim. Você dá uma corridinha lá, sujou os pés. Você vai deitar com os pés sujos? Não. Você vai tomar banho todo de novo? Não. Vai lavar só o que sujou, os pés. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Quem já se banhou, não precisa lavar, senão os pés. A parte que sujou. Porque depois que nós somos filhos de Deus, que nós já nos rendemos a Jesus Cristo, o Espírito Santo está aqui. Mas, principalmente, o Espírito Santo, ele está em nós para produzir a santificação. E cada vez que nós cometemos um pecado, esse Espírito aqui dentro, ele se move. Essa é uma prova incontundente de que o Espírito Santo está em você. É que você não fica mais feliz com o seu pecado. Antes, você ia, dava umas olhadas na mulher dos outros, eu falo dos homens, das mulheres não, viu? E depois você dizia, passou, acabou. Mas agora, quando você faz isso, você não fica satisfeito, porque você ofendeu uma pessoa que está lá dentro, que viu, que estava junto com você. Mesmo que sua esposa não venha a saber, essa pessoa aqui de dentro não ficou satisfeita. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não é? Quando você lê isso, na Bíblia, em inglês, vem diretamente do grego, ele diz, do not grieve the Holy Spirit. Esse grieve é muito mais do que entristecer. Porque entristecer, você pode entristecer qualquer pessoa
Você pode entristecer até seu bichinho de estimação. Mas o que está escrito na Bíblia, você só pode se entristecer, grieve, alguém que lhe ama muito. Então, todas as vezes que você comete um pecado, o Espírito Santo fica entristecido, fica afrontado. O Espírito da verdade, quando você diz qualquer mentira. O Espírito do amor, quando você ofende, você ofendeu o Espírito. Então, qualquer parte, se você cometeu um pecado, você tem que vir a Jesus, porque foi Ele que lhe comprou. Aí você lava só a parte que sujou. Então, muitas vezes, nós temos que chegar para Ele porque pecamos. Como João diz, filhinhos, não pequeis, mas, se pecardes, se acontecer de pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quer dizer, tem socorro para você. Não vai ficar no pecado, vai para Ele. Quem já se banhou, não necessita lavar senão os pés. Quanto ao resto, está tudo limpo. É o que Jesus disse para Pedro em João 13. Aqui Jesus usa essas palavras porque é o Espírito Santo que aplica em nós o valor do sangue de Jesus. Quando nós pensamos, outro modo de estudarmos a água é pensarmos nela numa garrafa ou num poço. Uma água da garrafa, ela vai se acabar, mas a do poço está sempre lá, não é? Nós vemos um momento em que Agar foi mandada embora da casa de Abraão com o filho dele, lá em Gênesis 21, Ismael. E quando chega no deserto, a água do odre acabou e o menino ia morrer. E ela se afastou, a Bíblia diz dele, um tiro de arco, para não vê-lo morrer. Ela levantou a voz e gritou, e Deus falou com ela, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do teu filho daí onde está. Aí Deus fala com ela, e no final da conversa, a Bíblia diz, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Foi a ele, encheu de água o odre e deu ao menino para beber. Ora, ela estava gritando porque o filho dela ia morrer seco no deserto. Ela estava ao lado da solução. Mas ela não via. Quantas vezes nós estamos com a mente tão absolutamente conturbada que a solução está do lado e a gente não enxerga. Foi assim que ela estava. Aqui nós vemos duas figuras. A figura do odre que estava cheio d'água, mas ficou vazio porque eles gastaram toda, e a figura de um poço que não vai ficar vazio. Isso significa que Abraão deu um odre, mas o descendente de Abraão dá um poço. É rios de água viva que vão fluir e que nunca vai acabar. Porque esses rios de água viva que surgem do nosso interior, eles vêm com poder para nós vivermos e para testemunharmos de Jesus Cristo. Nós vemos que a garrafa, ela é limitada da experiência do passado. A água do passado é limitada, mas o poço, ele é ilimitado. Em Deuteronômio 11, nós vemos Deus dizer para o povo, a terra que passais a possuir
é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Aqui nós vemos ver mais uma vez a figura de Pentecostes. A água que vem do céu, que vem para saciar a sede. Deus diz que ele ia levar o povo a uma terra cuja vida era diferente da vida do Egito. A terra que o povo teria passando o Jordão é a terra em que o povo beberia das chuvas do céu. Nós fomos transferidos para um reino. Eu queria que vocês prestassem atenção a uma coisa. Quando Deus fala com Abraão, Abraão, em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Deus em Abraão chama duas descendências. Uma descendência física, consanguínea, através de Isaque, o filho que vem do corpo de Abraão. Mas Deus chama do descendente de Abraão, que é Jesus, uma descendência espiritual. Não é? Esse descendente que Jesus Cristo prometeu a Eva. Ora, nós sabemos que a Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. São aqueles que vêm através de Jesus. Então, Deus dá para Abraão uma descendência física, que é Israel, e uma descendência espiritual, que é a igreja. Para a descendência física, Deus dá uma promessa. E para a descendência espiritual, outra promessa. Para a descendência física, a promessa é uma terra. É a terra da promessa. Para a descendência espiritual, a promessa é um reino espiritual. E nesse reino, ele manda o espírito da promessa, o espírito do reino para dentro de nós. Então, o nosso reino é um reino que passamos através do Jordão, das águas do batismo. E nós passamos a viver uma outra realidade. Porque se nós ressuscitamos com Jesus, a nossa vida tem que ser uma vida diferente. Vemos que quantas vezes o povo de Israel teve que passar por escassez d'água, porque a água deles era uma água física, era uma água que sacia a sede do corpo. Você que já cruzou o Jordão, você que já foi batizado, você que já saiu do deserto, você que já entrou na promessa do Pai, será que você tomou conhecimento disso? Será que isso já é realmente algo patente na sua vida? Uma figura de Pentecostes são as fontes superiores e as fontes inferiores também. Lá em Josué 15, quando a filha de Calebe ia casar, ela agora já está indo com o noivo. Na hora de ir, o nome dela é Axa. Ela pediu para o noivo, Otniel, vai, pede ao meu pai um campo. Pede um campo para o meu pai. A Bíblia diz que ela insistiu. Ora, se ela insistiu para ele pedir, é porque ele não queria pedir. Mas ela insistiu, como é que ele ia brigar? Dizer não para a noiva na hora de irem para a lua de mel. Foi lá e pediu, voltou para ela e disse, pronto, Axa, meu tio já deu. Porque Calebe era tio de Otniel. Porque o Otniel era filho de Kenaz, que era irmão de Calebe. Ele já deu.
Mas qual é o campo que ele deu? É Petrópolis. Ela não gostou do campo. E ela foi, você sabe como é mulher. Ela não estava satisfeita. E ela foi para subir no jumento, que era a Ferrari da época. Subiu no jumento para ir embora. E o noivo, querendo que ela já viesse, sentou no jumento, pensou, apiou do jumento. Ei, mulher. Desceu do jumento. E o pai estava olhando para ela. Quando ela se voltou, o pai disse: que desejas? Caleb estava olhando para a filha ir embora. Ela disse: pai, dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Você está vendo? Quando Jesus Cristo diz: pedi ao Pai, porque Ele dará até o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Até o Espírito Santo o Pai vai dar. Axa pediu para Caleb e ele deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Significa que nunca mais faltaria água para a vida dela. É isso que o Pai dá para nós. Um suprimento de vida e de alegria e de poder que nunca mais vai acabar. Porque Ele tem para nós é água viva. E assim nós vemos que se Caleb fez isso com a sua filha, será que o nosso Caleb espiritual, o nosso Pai do céu, é pior do que Caleb? Temos outra figura de Pentecostes, também representado na água. É quando você vê em Segunda de Reis, não é? 3, que o exército de Israel e de Judá e de Edom estavam em apuros. Foram para a guerra, Israel, Judá e Edom. E não tinha água para eles nem para os rebanhos. E aí o jeito foi botar a confiança deles em Deus e procuraram o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu primeiro deu uma bronca neles e depois disse para eles: vão cavar diques no deserto. Abram covas no deserto, no vale. E será que não ouvireis barulho de chuva, nem som de vento. No entanto, os diques se encherão de água, e bebereis vós e o vosso gado. E eles abriram as covas, e Deus trouxe a água. Isso fala de um trabalho de interação. Aqui na terra, nós abrimos covas pela fervente oração, pela intercessão apaixonada, pelo derramar dos nossos corações diante de Deus, e Deus derrama o Espírito. E Deus traz a presença do Espírito Santo, porque isso se chama avivamento. Como quando nós vemos, nós abrimos as covas pela oração, e Deus traz o seu Espírito. Quando nós pensamos nisso, nós vemos que a igreja jamais poderá produzir avivamento. Nós organizamos convenções, cruzadas,
conferências, mas não podemos produzir avivamento. Porém, embora o avivamento venha do alto, porque só Deus aviva a sua igreja, nós vemos que a pressão do Espírito no coração de algumas pessoas vai criar a necessidade de orar sem cessar. É como se Deus tivesse aqui na terra poucas pessoas com o coração pronto para orar. E Ele quer encher de água as cisternas da terra. Deus quer trazer um avivamento para esta nação. Deus quer uma igreja cheia do Espírito, mas as pessoas falam muito de oração, mas oram quase nada. Nossas almas têm uma sede especial que só Deus pode satisfazer. Lá no fundo, Deus coloca em nós uma dor por Ele, uma sede tão grande dEle, e nós precisamos admitir, meus irmãos, que essa grande sede é a sede da dependência de Deus. Muitas vezes, nós achamos que é melhor não depender de Deus, mas é doido aquele que pensa assim. Dá uma dor no coração vermos pessoas gemendo, insatisfeitas, cheias de tudo que o mundo dá e que existe debaixo do sol, mas que estão sofrendo. É tão triste, eu digo para você, ver a situação dos nossos políticos ricos. Os que estão presos são os mais ricos. Se bem que tem uns que enriqueceram tanto que ainda não foram presos. Mas a prisão não vai resolver o problema deles. Porque eles têm tudo. Você viu, quando você lê Eclesiastes, Eclesiastes é o gemido de uma alma, buscando preencher o seu vazio. E esse vazio de Deus, elas procuram preencher com as festas, com o dinheiro, com o poder, com os amores, com as joias, com ouro, com tudo. E no final, chega à conclusão: tudo é vaidade, tudo passa, é como correr atrás do vento. Você olha para as pessoas necessitadas. Teve uma vez, lá em Pernambuco, eu tinha ido jantar na casa de um homem muito rico, para orar pelo filho dele, que tinha tido um acidente. Não foi esse, desculpa, para orar pela família, porque a filha deles tinha morrido num pega de final de semana. Tinha uma BMW e a coisa, eu nem sabia do que se tratava, mas eu ia orar por aquela família, porque eu posso orar por uma mãe, por um pai que enterra um filho, porque eu conheço essa dor. E ele olhou para mim, aquele homem tão rico, e disse para mim chorando: eu daria tudo o que eu tenho para ter a fé que você tem. Eu disse para ele: não há dinheiro no mundo que possa comprar a fé que eu tenho, porque a fé que eu tenho foi dada pelo meu Pai do céu, que quer lhe dar também. É dada. É dada. É só você abrir o seu coração e desejar e falar com Ele. Ensinei a ele. Olhe bem. Dá tudo o que tinha para ter a fé que eu tenho. Eu me lembrei de Simão, o mágico, lá em Atos 8, querendo comprar o dom de impor a mão sobre as pessoas para receber o Espírito Santo. Queria fazer uma mágica. Tem pessoas que reduzem o poder de Deus a alguma coisa daqui da terra. Mas, para quem não tem sede, não há necessidade de água. Só os sedentos é que vão beber. Só os sedentos. Precisamos chegar à conclusão.
Se alguém tem sede, Jesus disse, venha a mim e beba. Às vezes nós achamos, se eu tenho sede, eu vou à igreja. Não. Você vai a Jesus. Porque Jesus vai satisfazer você de uma forma, e essa satisfação vai se manifestar no desejo que você tem de congregar. É Jesus Cristo que é a fonte da água viva. Ele não é a água viva. Ele dá o Espírito Santo, que é a água viva. Nós falamos que o Espírito é água porque ele vem como ribeiros. Ele vem sendo derramado para saciar a terra seca. A nossa nação está seca. A nossa nação está precisando de um derramar do Espírito Santo. E como o Espírito Santo não é derramado nos jardins, não é derramado para os animais, ele é derramado dentro dos filhos de Deus. Quantos mais discípulos nós tivermos, mais nós teremos o derramar do Espírito. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.